Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta nesta tarde de quinta-feira, dia 16 de setembro, e vamos diretamente aos assuntos que estão aí em voga nesta quinta-feira, né, gente? Olha, muita coisa acontecendo. A CPI, por exemplo, o senhor Pedro Benedito Batista Júnior queria ser ouvido hoje, né? Depor lá na CPI da Covid e não compareceu. Diz que foi pego de surpresa, não teve tempo hábil para se preparar, foi convocado antes de 48 horas, portanto conseguiu aí o benefício de não comparecer. E não foi, então os senadores estão discutindo outros assuntos lá e não tem um depoimento. Ele iria falar sobre o uso da cloroquina, né? Pressões em várias instituições aí para que a campanha da cloroquina, inclusive, continue até os dias atuais. Pois é. Gente, olha, o marco temporal. Esse marco temporal, para quem não sabe, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal uma questão específica a respeito dos indígenas, as terras indígenas. Se as terras ocupadas depois da promulgação da Constituinte, né, da nova Constituição, se elas são válidas ou não. Os índios já estão assentados, né? As aldeias já estão delimitadas, as reservas, melhor dizendo, mas eles querem rever isso aí. Quem que quer rever? O governo. O governo quer rever isso aí. Sabe, o Bolsonaro que propôs isso exatamente através dessa solicitação, e agora estão de olho os fazendeiros, como eu já disse, garimpeiros, madeireiros, todos de olho em terras indígenas, querem avançar e se apropriar e explorar comercialmente terras dos índios. E aí está sendo discutido. Só que o Edson Fachin, o relator, disse não a esse projeto do marco temporal aí. Já o outro que já votou é o indicado pelo Bolsonaro. É óbvio que foi colocado pela mão do Bolsonaro, o ministro Nunes Marques, né? E aí ele votou a favor do marco temporal. Então está 1-1 para cá. Agora quem vai analisar o processo é Alexandre de Moraes. Iria votar, mas pediu vistas. Então não tem mais prazo, ele quer mais tempo para analisar todo esse processo do marco temporal. Vamos aguardar. Então foi suspenso até que o Alexandre de Moraes possa pronunciar o seu voto. Está 1-1, empate por enquanto. Lembrando que são 11 ministros que têm que votar. Enquanto isso, também estão em vigia todos os servidores públicos lá em Brasília, especificamente no Congresso Nacional. Por quê? Porque está em pauta lá, está tramitando a PEC 32, que fala exatamente sobre a reforma administrativa, a reforma dos serviços públicos em todo o país. Isso aí vai mexer com a vida, não é só do servidor público, é da vida de todos os brasileiros que se utilizam, sim, a maioria absoluta dos serviços públicos. Desde um médico, um enfermeiro lá no pronto-socorro, no posto de saúde, né? Enfim, na UPA, das escolas públicas, né? Enfim, tudo que tem funcionário público, pois é. O trabalhador comum, a pessoa que não é funcionário, ela se utiliza, ela é atendida, ela tem serviços prestados, tá? E agora eles estão querendo desmontar todas essas instituições públicas. Por que eles vão desmontar? Porque vão acabar com a carreira. Simples assim, acabar com estabilidade, acabar com concurso, acabar com a carreira dos servidores. Então ninguém mais vai ter condição de se permanecer no serviço público. E o que é pior, vão colocar quem eles quiserem politicamente, indicados políticos. É assim que vai funcionar. Ou vai se privatizar e cobrar dos serviços para a educação, para a saúde, para transporte, para a segurança pública, até segurança pública. Então tudo isso está em voga e vai mexer com a vida de todos nós. Então é bom que se fique atento. A vigília é grande e nós estamos dizendo não a essa PEC 32, que vai mexer com a vida de todos os brasileiros. E para finalizar, olha essa notícia aqui. O Bolsonaro sempre foi negacionista, né? Ele, não, eu não vou vacinar. Ninguém pode me obrigar a vacinar, então eu não vou vacinar. Ele diz isso. Escondeu, inclusive, a sua carteirinha de vacinação, tá? Sob sigilo. Até a carteira de vacinação do presidente está sob sigilo, do Bolsonaro. Só que agora,
Ele, no dia 21 de setembro, terça-feira próxima, ele tem um pronunciamento, ele vai abrir lá os trabalhos na ONU, em Nova York, lá na ONU, né? Organização das Nações Unidas, a maior entidade que reúne países do mundo inteiro. E ele tem presencialmente, ele vai ter que ir lá, presencialmente falar, né? Abrir os trabalhos. Só que a ONU já avisou a todas as delegações, a todos, só entra no prédio da ONU quem apresentar o comprovante de vacinação. E agora, Bolsonaro? Você vai apresentar o comprovante ou vai deixar de ir na abertura dos serviços lá da ONU? Uma coisa tradicional e importante para o nosso país. É mais uma vergonha que vai passar, infelizmente, o povo brasileiro perante as nações do mundo inteiro. Nosso presidente vai ter que, ou ele mente e inventa uma carteira, né? Ou ele toma vacina e se contradiz dizendo que não vai vacinar, enfim. Essa é a situação do Brasil. Eu volto amanhã com mais 5 minutos, né? Reflexões no dia a dia. Um abraço.